Beleza. Acho que eu tô falando beleza, não dá pra cortar. Mais ou menos por aí, né? Fala, pessoa! Olá do outro lado, hoje nós vamos falar sobre um filme que eu particularmente estava muito ansiosa, Bohemian Rhapsody, Que fala da banda Queen e... do Freddie Mercury. Se você não conhece, você não é desse planeta, Claro né? não, né? Então, como é que a gente vai definir esse filme? Esse filme é maravilhoso, ponto. Ah, ele tem oportunidades ali, faltou um pouquinho de sal nessa pipoca, a gente vai ver no final. Já vamos chegar lá. Mas antes de mais nada, de você conhecer os nossos comentários, Curte aí, dá seu like. É, se você não é se inscrito, inscreve. se inscreve, divulga pros seus amigos, Isso pro canal aí. crescer. naquele né? grupo da família maravilhoso E que nos você siga, tem. exatamente, e nos siga nas redes sociais. Isso aí. Bom, voltando aqui pro foco do filme, o filme tem vários momentos maravilhosos. Óbvio que eles vão pegar todas aquelas músicas, toda a história e vão contextualizar em cenas maravilhosas. Só que o filme ele traz para você uma sequência que ali você vai entender quando surge a banda Queen, porque já existia uma banda antes da Queen com os participantes, não incluindo o Freddie Mercury. Gente, a gente tem que entender que não é biografia, tá? Exato. É focado Isso na parte aí. artística. A gente tem ali toda uma junção de cenas, de acontecimentos que eles editaram e fizeram um filme para mostrar um pouco dessa evolução. Tanto a evolução da musicalidade da banda, tanto a evolução dos clipes. Exatamente. E ali vai se seguindo em um roteiro maravilhoso, de uma interpretação maravilhosa. Só que tem cenas que marcam você. Então tem uma cena em particular onde Freddie Mercury, e essa agora eu vou dar um spoiler, mas é um spoiler bem pequenininho que eu achei muito bonito, muito poético. É uma cena que impacta e é a cena quando ele vai conversar com o médico sobre a AIDS. E o médico fala, em 1985, claramente para ele que os recursos que tinham na época eram muito escassos e ineficazes. Então ele sai, quando ele sai, ele encontra uma pessoa também portadora do vírus, já numa fase mais avançada, e ele olha e ele passa pelo corredor, e essa pessoa faz o gesto que ele fazia nos shows, né? Canta, faz lá a fala dele, o grito dele, e ele olha assim de lado e ele reproduz. Então é uma cena que te emociona, mas o filme inteiro é emocionante, é impossível você não se arrepiar e não virar lágrimas. E para poder chegar a essas lágrimas, quem que interpreta o cara? Bom, quem interpreta o Freddie Mercury se chama Rami Malek. É óbvio que não é assim que se pronuncia o nome dele, mas a gente vai deixar brasileirado, tá? Rami Malek tem ascendência egípcia, ele na verdade é a primeira geração de americanos da família dele. Falar um pouco da carreira dele, ele já interpretou o Akhmed, que é o faraó do filme Uma Noite no Museu. Ele também faz uma série chamada Mr. Robot, que foi da onde o produtor ali, Graham King, né, ficou sabendo dele e achou interessante chamá-lo para fazer um teste, né? Isso E aí. Rami Malek, ele contratou uma turma de coreógrafos O cara top investiu, né? para ajudá-lo ali com os movimentos do Freddie Mercury, mas ele não Ficaram queria perfeitos, né? Sim, mas aí que tá. Ele não queria imitar o Freddie Mercury. Ele queria entender por que o Freddie Mercury era do jeito que era, fazia o que fazia. E ele viu que os coreógrafos não iam ajudá-lo. O que ele precisava, na verdade, era de uma coach de movimento. Ai, olha a diferença. Exatamente. Então ele e a coach estudaram ali todos os jeitos de olhar, as viradas, como segurar o microfone, o jeito de se movimentar, a postura, né? E ficou idêntico. Idêntico. Daí E se emociona, dedicou. né? Exatamente. Então não foi só a prótese que ele colocou. Ele realmente estudou o Freddie Mercury a fundo. Em pra relação à interpretar. prótese, a gente estava até conversando no cinema que quando a gente começa o filme, a gente se choca, né? Um pouquinho com o Freddie Mercury lá, trabalhando. Ele era um funcionário do aeroporto, tirava as malas da esteira, e a aparência dele nos choca. Mas com o decorrer do filme, você esquece e nem lembra mais e não se choca. Porque você foca mais ali na performance do Rami. Exato. Né? Agora eu quero te fazer uma pergunta, pequena Larissa. Vocês já se inscreveram aí, né? Já deixaram o like? Já deixaram o like? É isso.
Faltou sal nessa pipoca? Ah, gente, se não faltar, né? Então, difícil. faltou um pouquinho, digamos assim. A gente tem algumas questões cronológicas ali que a gente viu que ficou meio assim... Ao longo do filme, tá, gente? Nem só nesse pedaço. É. A gente vai destacar esse trecho que diz respeito a nós brasileiros. E a Luciana ficou muito incomodada. Quando eu tô lá no cinema, eu olhei e eu me lembrei, lógico, não era da minha época também, o Rock in Rio, o primeiro, eu era criança. A pessoa que... Eu nem era nascida, né, gente? Mas eu era criança, mas também não tinha aquela coisa com o Queen, né? Eu ainda tava no programa lá do Balão Mágico, né? Eu ainda estava no Fofão. Mas eu gostava, as músicas eram extremamente envolventes e envolviam todo mundo, né, criança? Porém, logo na cena em que ele tá ali com a Mary, que ele tá discutindo ali, todo, né, no romance, trabalhando, mostrando pra ela aquela cena maravilhosa, aquela multidão cantando a música. E o que aquela cena sugere pra nós brasileiros ali? Rock in Rio 1985. 1985. E dá a entender perfeitamente, até porque o que mostra e claramente que o Rock in Rio teve uma importância fundamental pra banda. Até porque, gente, Love of My Life virou o hino do Rock in Rio. Tanto que o Rock in Rio durante muitos anos fez as propagandas com o coro deste ano, de 1985. Cantado a capela. Sim. E o que acontece? A cena ali, ela não fala, não cita que foi no Rock in Rio. Não. Em nenhum momento. Você sabe por quê? Porque durante a janela ali que é mostrada, você tem o Morro dos Irmãos, você tem o visual carioca aparecendo ali. Quem conhece o Rio de Janeiro identifica. Se, por exemplo, se um cara lá no Japão nunca viu falar do Morro dos Irmãos, mas partindo do princípio que fã vai reconhecer que foi o evento do Rock in Rio ali. Só que durante essa cena, Freddie Mercury está com o cabelo grande e sem bigode. Meu Deus, sem bigode não, sem bigode não. Mas ele aparece lá com aquele visu todo anos 70, todo trabalhado no hippie, né? Nada a ver com aquele Freddie Mercury dos anos 80, cheio das lycras. Então não batia. Aí eu fiquei lá no cinema, olhei pra cara da pequena Larissa e falei, Senhor, o Rock in Rio vai passando quando? 79? Porque o visual que ele estava era o visual de 1970 e poucos ali. Não bate. Sendo que em 1985, quando foi a primeira edição do Rock in Rio, ele já estava de bigode com o cabelo mais curto. E todo trabalhado na lycra. Com certeza. Agora, o que acontece também? 1985 foi aquele ano que todo mundo queria ajudar todo mundo. Todo mundo não, especificamente a África, Etiópia. E aconteceu logo depois do Rock in Rio, por isso que a gente frisa bem esse visual do Freddie Mercury meio que cronologicamente trocado no filme. Mas é licença poética que chama, né? Exato. Então tá lá ele todo bonito lá no Live Aid, logo em julho. Então era a mesma época, era o mesmo ano. E esse Live Aid nada mais foi do que um pool de bandas maravilhosas, cantores maravilhosos, que se apresentaram com uma mega cobertura para angariar fundos para a África. É para a Etiópia, mais especificamente. E era o quê? Eram as pessoas, olha como é que você vai reconhecer, as pessoas ligavam durante o evento, o espetáculo, e faziam doações para uma conta para poder fazer essa ajuda. É tipo Criança Esperança. Só que na época foi surreal. Nossa, essa comparação aí, ó. Mas a galera mais jovem, né? Isso, lógico. Criança Esperança deve ter o quê? 20 anos, né? Tô falando com o meu people, né, people? Tá. Porém, o que acontece nesse ano também? A gente vai destacar também que além desse pool de artistas lá na Inglaterra, tinha shows acontecendo na Filadélfia, nos Estados Unidos, tudo relacionado à fome na África para poder angariar fundos para lá. No Japão, em outras cidades também. E nessa época também a gente não pode esquecer, né? Michael Jackson, Quincy Jones, Lionel Richie, fazendo We Are the World. We Are the World. Pra quem não conhece, a gente vai colocar a música aqui. E ai no e ai no still there. Aí, reconheceu? Então, bom, tirando esses itens da cronologia, o filme é maravilhoso. Eu
tem uma nota muito boa, mas antes de eu falar minha nota, eu vou querer que Larissa fale a nota dela. Qual foi a sua nota? Foi 9. A minha também é 9. De 1 a 10 foi 9. E eu só dou 9 porque esses errinhos da cronologia, cronologia me incomodaram. Não me incomodou a ponto de não gostar do filme. Mas esses errinhos de cronologia acabam atrapalhando, não atrapalhando, mas incomodando quem é muito fã. Principalmente a gente brasileiro aqui no Rio, né? Mas a gente perdoa por conta da licença poética, porque poderia rolar ali um negocinho chamado direitos autorais, né? Mas passou, mas o Principalmente filme porque o filme demorou tanto tempo pra ser lançado, né? Nossa. Então vamos deixar do jeito que tá. Filme maravilhoso, assista, vale seu tempo e bora lá fazer os comentários aqui do que você achou. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e chamar pelo menos um amigo pra vir conhecer o Pipoca em Dobro, tá bom? É isso aí, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.